Este é o Jornal Litoral Extra, para lhe dizermos que a última reunião de Câmara desta semana ficou marcada por uma acesa discussão entre o vereador Jorge Serrano, do CDS-PP, e o Presidente da Câmara, Aires Pereira. Jorge Serrano não gostou que Aires Pereira tivesse em intervenções públicas na última semana dito que o Governo não estava a mostrar capacidade para realizar um concurso público atempadamente para o projeto da dragagem no Porto de Pesca da Póvoa, uma vez que é urgente, já devia ter avançado em maio e ainda não começou. Sim, eu não diria que é uma questão de nos preocuparmos agora, é uma questão de consistentemente olharmos para a fileira da pesca como um ativo estratégico deste Conselho, que foi completamente esquecido pelas câmaras sucessivas até ao momento, das quais o atual Sr. Presidente da Câmara foi Vice-Presidente, como sabemos, e, enfim, pedra de toque, eu diria, figura fulcral dessa última Câmara, ou dessas últimas câmaras sucessivamente, e que, de facto, tiveram completamente costas voltadas para a pesca e os pescadores e o mar e esse ativo que sempre, de forma consistente, defendemos e que não é agora por uma questão de moda que vimos defender e, no meu entender, e disse-o conforme tiveram ocasião de ouvir, numa abordagem de clara demagogia para, desculpem-me, mas, enfim, para a comunicação social, conforme vimos na passada semana para a RTP, para, enfim, chamando a própria comunicação social na sexta-feira, conforme o Sr. Presidente anunciou, na própria Assembleia Municipal, onde deu o mesmo tom em relação àquilo que estaria a acontecer, e eu que fico muito claro, quer dizer, não defendo a pesca e os pescadores e as questões da dragagem, sempre me empenhei nisso, quer pessoal, quer institucionalmente, e a questão trata-se de nunca, como é por demais evidente, andarei, até porque não tenho necessidade disso, por força de razão, nunca andei a suportar o Governo ou qualquer Governo nesta matéria. O Sr. Presidente diz isto por se tratar, de facto, de a pasta do mar ser da responsabilidade da doutora Assunção Cristas, que, como sabem, enfim, eu tenho a honra de ser do mesmo partido que elas. Aquilo que está em causa e em cima da mesa é que isto é o partido do Governo e com isto não se brinca, e eu não faço partidarite com estas coisas, não o faço a nível local, muito menos a nível nacional, com interesses que são claramente estratégicos para a Póvoa e que eu sempre defendi que são interesses estratégicos para a Póvoa, não é de agora. E, portanto, aquilo que perguntei, conforme tiveram a ocasião de ouvir, foi, então, e o procedimento, a crítica que o Sr. Presidente apresenta ao facto de um concurso estar há um ano e tal e não conseguirem organizar um concurso, eu disse que isso não corresponde à verdade e é demagogia, enfim, para fazer notícia. Quero crer que isto é, obviamente, no sentido de ajudar, embora apreciasse mais, devo dizer, que esta postura tivesse sido mais consistente ao longo dos anos e que seja consistente daqui pelo futuro e que, de facto, se entenda e enquadre esta fileira da pesca não como um mal que ali está dentro do Porto de Pesca, mas, de facto, como uma fileira cuja importância económica e social no nosso Conselho é estratégica. E reparem, quando digo isto, não o digo de ânimo leve, obviamente procuro informar-me e não sou Presidente da Câmara. Ninguém me deve responsabilidades, ninguém me deve explicações institucionais sobre isso, ao contrário do que devem ao Presidente da Câmara. E se de facto isto está atrasado desde outubro, eu até aqui confesso que não ouvi o Sr. Presidente, nem quem quer que fosse, tirando o mestre de festas que ouvimos continuadamente, mas o Sr. Presidente da Câmara não o tenho ouvido, enfim, com esta berraria a dizer que o concurso nunca mais anda, que estes senhores nem sequer conseguem lançar um concurso. Como tal, fui atrás da informação e, reparem, a informação que eu obtenho do gabinete da Sra. Ministra é taxativa. A fase, e se não se importam, vou ler aquilo que tenho na resposta do e-mail do gabinete da Sra. Ministra, e em que me diz exatamente assim, vou ler. A fase em que houve atraso foi a da adjudicação, porque houve pronúncias várias, contestando a decisão, claro, dos concorrentes excluídos, as quais tiveram de ser analisadas e respondidas. Ora bem, como sabemos, a contratação pública tem passos e trâmites
que não podem ser ultrapassados. Nós próprios, aqui na Póvoa, se bem nos recordamos, fomos vítimas disto com o Cineteatro Garrett, onde houve, enfim, uma falência de um adjudicatário, reclamações várias, salvo erro, enfim, um processo complexo, isto é, do ponto de vista administrativo, atrasou aquele que era o nosso objetivo. Da mesma maneira, é o que parece, é o que está taxativamente escrito pelo Gabinete da Sra. Ministra e que não tem rigorosamente nada a ver com as incompetências referidas de não se consegue organizar um concurso. Ora bem, nós aqui temos que ser, enfim, justos e deixar de lado a demagogia pública, por muito que isto nos possa ser conveniente, mas, enfim, há que saber que os motivos que colhem para nós são os motivos que são respeitáveis para outros, tanto mais que se trata de procedimentação legal. Mas Aires Pereira fez um número televisivo e lançou a toalhas, é isso? Foi isso que disse ali dentro? Ora bem, vamos lá ver. Nós todos ali dentro utilizamos uma terminologia e uma linguagem de quem está a conversar uns com os outros. E, portanto, eu não quero sequer continuar com o tom em que conversamos, porque é dali de dentro, não é de uma explicação pública em relação àquilo que é o conteúdo da mensagem que proferimos. Todos cometemos, eu diria, exageros de linguagem que têm que ver com o momento em que estamos a discutir e que, descontextualizado, parece até uma falta de educação estarmos a reproduzir essas declarações tidas no calor de um debate que, note-se, eu, pelo menos, encaro-o assim totalmente, e o Sr. Presidente da Câmara e todos os vereadores também, fica única e exclusivamente neste debate político. Okay? E, portanto, não passa daí. Está bem? Aires Pereira, o Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, mostrou-se bastante surpreendido com a atitude do vereador Jorge Quintas Serrano, do CDS-PP. Aires Pereira diz que ninguém lhe pode atribuir responsabilidades por não ser feita a dragagem no Porto de Pesca da Póvoa de Varzim, já que esta é uma responsabilidade exclusivamente do Governo Central. Nunca julguei que um povoeiro, um eleito pela Póvoa de Varzim, pelas pessoas da Póvoa, fosse capaz de colocar a questão nos termos em que colocou, pondo em causa o empenho do Presidente da Câmara relativamente a esta matéria em defesa de uma ministra que, na verdade, relativamente a este assunto, falhou redondamente. A Sra. Ministra do Mar veio cá em março, como foi amplamente noticiado, visitar a Pró-Maior Segurança do Mar, anunciou que a obra se iria iniciar em maio. Estamos no final do mês de setembro e ainda andam aos tombos com o concurso, porque não foram capazes de concluir a adjudicação a tempo e horas, e depois houve reclamações, e naturalmente reclamações todos temos, e agora acabei de adjudicar uma obra que também teve reclamações. A vida é assim, agora nós temos é que ter uma programação atempada. Não se tratava de nenhuma obra de 50 nem de 60 milhões de euros, estamos a falar de uma obra praticamente insignificante para os cofres do Estado de 1 milhão de euros e que tinha uma importância capital para a segurança e para o funcionamento económico de todas as pessoas que vivem da pesca e para a pesca na área da Póvoa de Varzim e de Vila de Conde, uma comunidade enorme. E não ouvimos ontem dizer que são mais de 1000 pessoas afetadas todos os dias por este assunto. E, portanto, eu não posso deixar de sacar responsabilidades a quem as tem, assim como ao Presidente da Câmara também são sacadas responsabilidades quando eu falho, ou quando todos falhamos, relativamente a assuntos que são da nossa exclusiva responsabilidade. Mas este é um assunto da única e exclusiva responsabilidade do Governo, e no caso do Ministério do Mar e da Agricultura, que não foi capaz, temos que dizer isto, não foi capaz. Com muita mágoa minha, como facilmente compreendem, tenho que assumir que não foram capazes de fazer isto, com as consequências que estamos longe de prever quais serão, e com um inverno a começar, e como sabem, com a barra já condicionada e já esteve inclusive encerrada ao tráfego das nossas embarcações de pesca. Portanto, ficou surpreendido quando alguém chega e toma parte ou as duas da ministra. Desculpa a expressão. Sem sombra de dúvida, fiquei mais do que surpreendido, fiquei chocado, porque eu acho que nós estamos aqui, em primeira instância, para defender os interesses
e as legítimas preocupações de quem nos elege, da população do Concelho da Póvoa de Varzim. Eu nunca abdicarei disto em circunstância alguma. E sabem perfeitamente qual é o meu posicionamento político, quais são as responsabilidades políticas que eu tenho nesta altura, mas não deixarei de defender intransigentemente os interesses dos poveiros e a segurança dos poveiros em primeiro lugar. E acho que, relativamente a esta matéria, fico chocado que haja alguém que venha defender uma posição que eu acho que é indefensável, não tem defesa possível. Em setembro pediram-me um técnico, porque reparem, fizeram um concurso para uma empreitada e depois, quando perceberam, já no final, que não tinham um técnico para fazer o acompanhamento e fiscalização, pediram à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim se nós tínhamos. Disponibilizei de imediato um técnico desde esse dia, porque eles não tinham um engenheiro com a qualificação necessária para acompanhar estes trabalhos. Pediram o mesmo para a Vila do Conde, forneci também para a Vila do Conde. Portanto, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim não podem assacar qualquer tipo de responsabilidade. Os vereadores do município da Póvoa de Varzim podem estar perfeitamente sossegados que foram defendidos até à última consequência os interesses do município. Lembro-me da primeira desculpa logo em janeiro, é que não havia verba. E eu próprio intervim junto do Sr. Primeiro-Ministro, que fez o trabalho de disponibilizar esse dinheiro e de falar diretamente com a Sra. Ministra. Estávamos em janeiro. Até aí, a conclusão é que não foram capazes de fazer um simples concurso para uma dragagem que não tem nada de específico, não tem nada de complicado, de 1 milhão de euros. E aquela justificação que o Jorge Quintas Serrano deu de que houve, que o atraso se deve ter havido reclamações? As reclamações são um legítimo direito de quem concorre a um concurso. Fazem parte de um processo de concurso, toda a gente sabe disto. Agora, se o concurso tivesse sido aberto em maio, as reclamações, naturalmente, que em maio ficavam encerradas. Agora, se nós concluímos um procedimento em setembro, com o inverno à porta, quando sabemos que a oportunidade para fazer dragagens, toda a gente diz isso, são entre maio e agosto, setembro já às vezes é difícil, estamos a fazer um concurso que sabemos que não vai ser executado. E, portanto, andamos atrás de alibis para a nossa própria falta de capacidade na elaboração de um processo destes. Neste caso, havendo a questão da segurança, não podia o Governo invocar essa questão mesmo da segurança para fazer um ajuste direto? Como sabe, ainda ontem me diziam, a propósito desta matéria, de matérias de segurança, que quando caiu a ponte de Castelo de Paiva, os burocratas do Ministério das Obras Públicas começaram por dizer que era necessário fazer um conjunto de procedimentos que só permitiria o lançamento de um concurso meia dúzia de meses depois. Eu lembro-me que nessa altura foi dito uma coisa seguinte: se cair a ponte de Londres, os ingleses vão esperar meses para repor outra vez a circulação, e arranjou-se uma solução jurídica. As soluções excepcionais têm tratamento excepcional. Agora, o que nós não podemos é tratar tudo como exceções. Agora, neste caso, e para o montante, bastava que tivesse sido evocado quer o interesse público, quer a situação de emergência, e não tenho dúvidas que a situação teria naturalmente acolhimento, até pelo próprio valor, para o Governo nem sequer está sujeito a visto Tribunal de Contas o contrato destes. Em janeiro falou com o Primeiro-Ministro e ainda não teve a oportunidade de falar com ele e dar-lhe conta deste desagrado. A partir do momento que soube, ainda ontem lhe dei conta deste desagrado e pode ter a certeza que ficou muito incomodado com a situação. A vereadora do PS, Elvira Ferreira, não se pronunciou e no final do encontro disse mesmo que não tinha informações suficientes sobre este processo, tal como Jorge Serrano, que pertence ao mesmo partido da Ministra do Mar, o CDS-PB, por isso preferiu não tecer muitos comentários. Entretanto, no final da reunião, ficou assente que a discussão tinha sido apenas no plano político, quer Jorge Quintas Serrano, quer o Presidente da Câmara, Aires Pereira, referiram que não havia quesílias nem desentendimentos a nível pessoal, mas no nível político, de facto, há posições bastante diferentes destes dois intervenientes no Executivo Camarário. É um assunto que já encerrei com o Sr. Presidente da Câmara, mesmo no final da reunião. Não há quesílias entre nós, há naturalmente uma diferença significativa
daquilo que são os nossos interesses no município. E eu fui eleito pelos poveiros para os defender até ao fim. E falo-ei sempre, desde que eu acho que as posições que tomo são justas e que são corretas. E, portanto, relativamente a este assunto, volto a dizer que nunca porei em segundo lugar o interesse daqueles que nos escolheram. A dragagem do Porto de Pesca da Póvoa de Varzim, isso sim, é um assunto urgente e que fica à espera de uma intervenção desta feita do Primeiro-Ministro, talvez junto do Ministério do Mar, uma vez que Aires Pereira confidenciou aos jornalistas no final da reunião de Câmara que ainda ontem, ainda no domingo, tinha falado com Pedro Passos Coelho sobre este assunto e que ele tinha ficado bastante incomodado e disposto a tomar uma medida. Ficamos então por aqui neste Jornal Litoral Extra.